Nos anos de 1970, o Brasil parava para assistir às novelas, mas nem tudo era glamour. Por trás dos sorrisos brilhantes e das capas de revistas, existiam estrelas que viviam em um verdadeiro inferno pessoal. A rotina exaustiva, a censura da ditadura e a obrigação de interpretar papéis que desprezavam transformaram o sonho da fama em um fardo insuportável. Muitos ícones que você ama, na verdade, contavam os minutos para fugir dos estúdios e alguns chegaram a abandonar tudo. Hoje, vamos revelar os 10 astros que, no auge do sucesso, detestavam o próprio trabalho. Já se inscreva no canal e comente. Você suportaria viver uma mentira em troca de dinheiro e fama? A resposta pode te surpreender. Dina Sfato. Quando pensamos nas grandes damas da dramaturgia brasileira, o nome dela surge com uma força avassaladora, carregado de uma intensidade que transbordava pelos olhos. No entanto, por trás daquela presença cênica magnética que dominou as telas na década de 1970, existia uma mulher que nutria um sentimento profundo de angústia e, muitas vezes, de desprezo pela máquina de fazer novelas. Dina Sfato era, antes de tudo, um bicho de teatro, uma artista que buscava a profundidade dos textos clássicos e o tempo de ensaio que permitisse mergulhar na alma humana. A televisão, com seu ritmo industrial e frenético, representava tudo o que ela mais temia artisticamente: a superficialidade e a mecanização do talento. Para ela, entrar em um estúdio de gravação todos os dias não era um prazer, mas sim um sacrifício necessário para sobreviver financeiramente em um país instável. Durante os anos de ouro das telenovelas, como em O Astro, exibida no ano de 1977, Dina viveu o auge da fama, mas também o fundo do poço emocional. Em diversas entrevistas concedidas a amigos e jornalistas de confiança, ela descrevia o ambiente da televisão como uma fábrica de loucos, um local onde a arte era triturada em favor da audiência a qualquer custo. A rotina exaustiva de gravar 30 cenas por dia, decorando textos que chegavam na última hora e que ela considerava pobres de espírito, a deixava doente. Ela se sentia uma operária de luxo, presa em uma engrenagem que sugava sua energia vital e não lhe dava nada em troca, exceto dinheiro e uma popularidade que ela considerava invasiva e vazia. A atriz chegava a ter crises de choro no camarim, questionando se valia a pena vender sua alma artística para aquele veículo de massa. A relação de Dina com a sua profissão na TV era de amor e ódio, mas, com o passar da década de 70, o ódio pela estrutura opressora das emissoras começou a falar mais alto. Ela criticava abertamente a alienação que as novelas provocavam no povo, sentindo-se culpada por fazer parte de um sistema que, segundo ela, emburrecia a população em vez de educá-la. Enquanto o público a adorava como a mocinha ou a vilã sofisticada, por dentro ela gritava por liberdade. Dina Sfato foi uma estrela que brilhou intensamente, mas que no íntimo desejava estar longe dos holofotes da televisão, em um palco escuro e silencioso onde a verdadeira arte pudesse respirar. Sua história é o retrato da dor de uma intelectual presa na gaiola dourada do entretenimento de massa, cumprindo seu papel com maestria, enquanto seu coração desejava estar em qualquer outro lugar. Darlene Glória se houve um rosto que definiu a estética e a ousadia do cinema brasileiro. No início da década de 1970, esse rosto pertencia a ela. Aclamada pela crítica e pelo público como a grande estrela do filme Toda Nudez Será Castigada, lançado no ano de 1973, ela alcançou um patamar de fama que poucas conseguiram. No entanto, enquanto as bilheterias explodiam e os diretores disputavam sua presença à tapa,
A atriz vivia um processo de destruição interna silencioso e avassalador. Para Darlene, o título de símbolo sexual não era uma coroa, mas uma cruz pesada que ela arrastava diariamente. Ela passou a nutrir uma aversão profunda pelo ambiente artístico, que ela enxergava como um local de falsidade, exploração e vazio existencial. A cada capa de revista que estampava, sentia-se mais distante de quem realmente era, transformada em um produto de consumo para os olhos vorazes do público masculino. A rotina de ser a mulher mais desejada do país cobrou um preço que ela não estava disposta a pagar. Nos bastidores, longe das luzes e do glamour das pré-estreias, ela enfrentava demônios pessoais terríveis, mergulhando em um abismo emocional para tentar suportar a pressão da indústria. Ela chegou a confessar, anos mais tarde, que sentia nojo da imagem que haviam criado para ela, uma caricatura de sensualidade que nada tinha a ver com sua alma. O ambiente das festas, das drogas veladas e da bajulação constante tornou-se insuportável. Ela não odiava a arte de atuar, mas odiava visceralmente o circo que a fama havia montado ao seu redor. A angústia era tanta que, no auge da carreira, quando tinha o mundo aos seus pés e contratos milionários à vista, ela tomou a decisão chocante de abandonar tudo. Sua saída de cena não foi um afastamento estratégico, foi uma fuga desesperada para salvar a própria vida. Darlene renunciou ao estrelato, ao dinheiro e aos holofotes para buscar paz espiritual, recusando-se a continuar sendo a musa de um sistema que a adoecia. A imprensa da época tratou o caso como loucura, mas para ela foi um ato de sanidade suprema. Ela trocou os aplausos efêmeros e a adoração pública pelo anonimato, provando que a glória prometida pelo show business da década de 70 era, na verdade, uma armadilha dourada, da qual ela precisou escapar para sobreviver. Sua história permanece como um dos exemplos mais dramáticos de rejeição à fama na história cultural do Brasil. Lídia Brondi. A imagem desta atriz é, para muitos, o retrato definitivo da doçura e da modernidade que invadiu as telas brasileiras na segunda metade da década de 1970. Ela cresceu literalmente diante das câmeras, estreando muito jovem e logo se tornando a referência de comportamento para uma geração inteira, com seu papel marcante na novela Dancing Days no ano de 1978. Contudo, enquanto o país se encantava com seu talento precoce e sua beleza serena, por dentro, ela começava a travar uma batalha silenciosa e extremamente dolorosa contra a própria engrenagem que a exaltava. Diferente de muitas colegas que buscavam os holofotes a qualquer custo e se alimentavam da adoração dos fãs, ela possuía uma natureza introspectiva e reservada que colidia violentamente com a exposição massiva e invasiva exigida pela televisão. A fama repentina e avassaladora transformou sua vida privada em um domínio público, algo que ela abominava profundamente e que lhe causava um desconforto visível. Relatos de pessoas próximas e biógrafos indicam que a obrigação de ser uma celebridade 24 horas por dia lhe causava um sofrimento quase físico. Ela não odiava a arte de interpretar, mas nutria um desprezo crescente por tudo o que vinha no pacote da fama global. As fofocas maldosas, a invasão constante de privacidade pelos fotógrafos e a cobrança desumana por uma perfeição inatingível. O ambiente dos bastidores, com suas disputas de ego infladas e superficialidades, funcionava como um veneno lento para sua alma sensível, que buscava verdade e não apenas aparência. A angústia de viver sob o escrutínio constante de milhões de olhos desencadeou crises internas que, anos mais tarde, a levariam a tomar a decisão definitiva e irrevogável de abandonar a carreira no auge.
Sua aversão ao circo midiático era tão genuína e profunda que, ao sair de cena, ela nunca mais olhou para trás, recusando convites milionários e homenagens, optando por uma vida anônima longe das câmeras. Sua história, que começou a ser desenhada nos anos 70, é o testemunho dramático de alguém que descobriu, da pior forma possível, que o sucesso na televisão pode ser uma prisão de ouro sem grades, onde a liberdade é o preço que se paga pelo aplauso. René de Vielmonde. Para a grande maioria do público que acompanhava as novelas na década de 1970, ela era a encarnação da beleza perfeita, uma mulher com traços tão delicados e uma elegância tão natural que parecia flutuar em cena. No entanto, por trás daquele rosto angelical que estampa as capas das revistas mais vendidas do país, existia uma mente inquieta e profundamente infeliz com o rumo que sua vida havia tomado. René nunca se deslumbrou com o universo das celebridades. Pelo contrário, ela sentia uma aversão quase física à futilidade que permeava os bastidores da televisão. Enquanto diretores e produtores a celebravam como a namoradinha ideal ou a musa romântica, ela se sentia sufocada, presa em um papel de boneca de luxo que a indústria insistia em lhe impor, ignorando completamente sua necessidade de profundidade intelectual e existencial. A rotina de gravações industriais daquela época, que exigia uma entrega mecânica e repetitiva, era um tormento para sua alma sensível. Ela descrevia a sensação de estar nos estúdios como uma experiência de vazio, onde as conversas giravam apenas em torno de aparências, audiência e egos inflados. Para uma mulher que buscava sentido na história e na cultura, ser reduzida a um objeto de desejo nacional era uma ofensa diária. A fama excessiva lhe roubava o anonimato e a paz, transformando cada saída à rua em um evento estressante. Ela via seu trabalho não como uma realização artística, mas como uma gaiola dourada que a impedia de crescer como ser humano. O contraste entre o sucesso estrondoso que fazia fora das telas e a solidão intelectual que sentia dentro delas era devastador. Essa insatisfação crônica com o meio artístico foi o combustível que, anos mais tarde, a faria tomar a atitude corajosa de abandonar definitivamente a carreira de atriz para se dedicar ao estudo da história, buscando na universidade a substância que a televisão nunca conseguiu lhe oferecer. Mas foi ali, no auge dos anos 70, entre um intervalo e outro de cenas que ela considerava superficiais, que o desgosto pela profissão se enraizou. Sua trajetória é um exemplo melancólico de como a indústria do entretenimento pode ser cruel com quem ousa ter cérebro além da beleza, moendo a individualidade de artistas que se recusam a ser apenas mais um rosto bonito na multidão de famosos descartáveis. Lucélia Santos. Quando a novela Escrava Isaura estreou no ano de 1976, ela se transformou instantaneamente no rosto mais conhecido do Brasil em todo o planeta. A imagem da jovem sofrida e pura conquistou corações da China a Cuba, mas nos bastidores, a realidade da atriz era movida por uma revolta silenciosa e crescente que beirava o ódio pela situação em que se encontrava. Lucélia não detestava a arte de interpretar, mas nutria um desprezo profundo pela forma como a indústria a tratava, como uma mercadoria valiosa de exportação que não tinha direito a participar dos lucros gigantescos que gerava. Enquanto a emissora vendia a trama para mais de 80 países e faturava milhões de dólares, a atriz continuava recebendo um salário padrão, sentindo-se, ironicamente, tão explorada quanto a personagem que a consagrou. Essa disparidade financeira e o controle rígido que a direção tentava exercer sobre sua vida pessoal geraram nela uma aversão ao sistema estelar. Ela se sentia sufocada
pela imagem de santa intocável que o marketing criou ao seu redor, uma redoma de vidro que a impedia de respirar e de mostrar quem realmente era, uma mulher política, contestadora e de temperamento forte. Para ela, o sucesso estrondoso da década de 70 não foi um conto de fadas, mas uma gaiola de ouro, onde ela precisava sorrir para as câmeras enquanto travava batalhas homéricas nos escritórios por dignidade profissional e liberdade artística. A obrigação de manter a persona da boa moça para não decepcionar os fãs tornou-se um fardo insuportável, transformando o trabalho diário em uma fonte de angústia constante. A sua luta não era contra o público, mas contra uma engrenagem que tentava anular sua personalidade em favor do lucro, fazendo com que ela muitas vezes desejasse estar longe de toda aquela idolatria que lhe custava a própria identidade. Elwerton de Castro. Muitos se lembram dele como um dos rostos mais expressivos e versáteis que habitaram a televisão brasileira durante a década de 1970. Sua participação em clássicos absolutos, como a novela A Viagem, no ano de 1975, e o fenômeno mundial Escrava Isaura, em 1976, colocou-o no panteão dos grandes astros nacionais. Contudo, enquanto o público aplaudia sua capacidade de dar vida a personagens complexos, dentro dele crescia uma insatisfação corrosiva com o rumo que a profissão de ator estava tomando no país. Elwerton não era um homem deslumbrado pela fama fácil. Ele era um artista que exigia respeito pelo ofício, e o que ele encontrava nos estúdios daquela época era uma industrialização desenfreada que tratava o talento humano como peça de reposição em uma linha de montagem. Para ele, o ambiente da televisão era muitas vezes humilhante e desprovido de verdadeira arte. Ele foi uma das vozes mais dissonantes e corajosas de sua geração, chegando a declarar publicamente que a emissora onde trabalhava não respeitava seus contratados. O sentimento de desprezo pela forma como o trabalho era conduzido tornou-se tão intenso que ele se sentia um estranho no ninho, alguém que valorizava a dignidade do palco, mas que era obrigado a se submeter às regras comerciais e muitas vezes desleais da TV para sobreviver. A rotina de decorar textos fracos em tempo recorde e a falta de reconhecimento financeiro proporcional ao lucro que gerava eram feridas abertas em seu orgulho profissional. Essa relação de amor pela atuação e ódio pelo sistema televisivo culminou em uma postura de enfrentamento rara para a época. Ele não aceitava ser tratado apenas como um número de matrícula que deveria agradecer por estar no ar. Sua trajetória nos anos 70 foi marcada por essa tensão constante entre o sucesso popular e a frustração pessoal de ver sua arte ser transformada em produto barato. A amargura acumulada ao longo dos anos o levaria, futuramente, a tomar a decisão radical de se aposentar precocemente e se mudar para o exterior, cansado de lutar contra uma indústria que, segundo ele, havia perdido a alma. Sua história serve como um alerta contundente sobre como a falta de ética nos bastidores pode afastar até mesmo os talentos mais brilhantes, que preferem o silêncio do anonimato ao barulho de uma carreira que não respeita o ser humano por trás do personagem. Kate Hansen. No panteão das grandes estrelas que definiram a estética da televisão brasileira na década de 1970, o nome dela ocupa um lugar singular, envolto em mistério e uma beleza quase aristocrática. Kate Hansen foi a rainha absoluta da extinta TV Tupi, protagonizando sucessos estrondosos como A Barba Azul, no ano de 1974. Para os espectadores, ela era a encarnação do glamour e do sucesso, a mulher que todos queriam ser ou ter. Contudo, nos bastidores, a realidade da atriz
era marcada por um desconforto existencial profundo e uma aversão crescente à engrenagem da fama. Kate era uma mulher de intelecto aguçado e sensibilidade extrema, que via o circo midiático montado ao redor de sua figura como uma violação de sua essência humana. Ela não odiava o teatro ou a arte de interpretar, mas nutria um desprezo visceral pela indústria da celebridade que começava a mostrar suas garras afiadas naquela época. A obrigação de estar sempre disponível para a imprensa, de sorrir para fotos em festas que ela considerava fúteis e de ter sua vida pessoal esmiuçada por revistas de fofoca, transformou seu sonho de atuar em um pesadelo de vigilância constante. Ela se sentia como um pássaro raro, preso em uma gaiola de ouro, onde sua beleza era explorada comercialmente até a exaustão, enquanto seu talento dramático muitas vezes ficava em segundo plano. O ambiente competitivo e, por vezes, desleal dos bastidores da televisão, onde egos inflados valiam mais do que a camaradagem, a fazia questionar diariamente se o preço do estrelato valia a pena. A sensação de ser tratada como um produto perecível na prateleira das emissoras gerou nela uma amargura que poucos conseguiam perceber por trás de seus olhos claros e expressivos. Essa relação conflituosa com o sucesso fez com que Kate tomasse atitudes que, para muitos, pareciam loucura, mas que para ela eram gritos de sobrevivência. Ela começou a recusar papéis que a objetificavam e a se afastar gradativamente dos holofotes, buscando refúgio na literatura e no teatro, longe das câmeras de TV que ela passara a enxergar como inimigas de sua paz. Sua história, nos anos 70, é o retrato de uma artista que se recusou a vender a alma para o sistema. Enquanto a maioria lutava desesperadamente para aparecer, Kate Hansen lutava pelo direito de desaparecer, provando que, para alguns espíritos livres, a fama massiva da televisão não é uma bênção, mas uma sentença de prisão que sufoca a verdadeira arte e a alegria de viver. Heloísa Millet. Se existiu um rosto que traduziu perfeitamente a energia, a cor e a sensualidade da era disco no Brasil durante a segunda metade da década de 1970, esse rosto pertencia a ela. Bailarina clássica de formação, Heloísa explodiu para o estrelato com uma graça e uma beleza que hipnotizaram o país na novela Estúpido Cupido, exibida no ano de 1976. Sua ascensão foi meteórica, colocando-a imediatamente no topo da lista das mulheres mais cobiçadas da televisão. No entanto, o que o público via como um conto de fadas, para ela, transformou-se rapidamente em uma descida ao inferno emocional. A atriz, que possuía uma sensibilidade artística apurada e uma disciplina rígida trazida do balé, viu-se presa em uma máquina de moer carne que não tinha o menor interesse em sua alma, apenas em seu corpo e em sua imagem vendável. A pressão para se manter no topo da fama cobrou um preço devastador. A indústria a transformou no símbolo sexual definitivo, culminando em ensaios fotográficos ousados no final da década que venderam milhões, mas que, segundo relatos de pessoas próximas, deixaram marcas profundas em sua psique. Ela sentia que a personagem pública que haviam criado para ela engolia a verdadeira Heloísa, uma mulher que buscava profundidade e não a superficialidade dos holofotes. O ambiente tóxico da televisão, com suas cobranças estéticas cruéis e a falta de privacidade, funcionava como um gatilho constante para sua fragilidade emocional. Ela não odiava a dança ou a arte, mas desenvolveu uma aversão paralisante ao estilo de vida de celebridade, sentindo-se explorada por um sistema que a tratava como um troféu descartável. O desprezo pela engrenagem do show business foi tanto que sua trajetória na televisão foi curta e intensa, como uma vela que queima rápido demais.
a angústia de viver sob o escrutínio constante de milhões de pessoas a fez buscar o isolamento, afastando-se gradativamente de um mundo que ela passou a enxergar como hostil e falso. Heloísa optou por desaparecer dos radares, trocando a glória e o dinheiro por uma vida reclusa e dedicada à pintura, tentando encontrar na tela em branco a paz que as telas de TV lhe roubaram. Sua história é uma das mais tristes e emblemáticas dos anos 70, mostrando como a indústria do entretenimento pode triturar aqueles que são sensíveis demais para suportar a brutalidade da fama, fazendo com que o sonho de ser estrela se torne, na verdade, um pesadelo, do qual a única saída é a fuga para o anonimato. Norma Bangle, para os amantes do cinema culto, ela é uma lenda, a mulher que quebrou tabus ao protagonizar o primeiro nu frontal da história do cinema brasileiro no clássico Os Cafajestes. No entanto, quando a década de 1970 chegou, o sonho artístico de Norma Bangle transformou-se em um pesadelo humilhante que ela carregou com amargura por toda a vida. Considerada uma das atrizes mais intelectuais e sofisticadas de sua geração, ela viu o mercado cultural ser engolido pela ditadura e pela ascensão da pornochanchada, um gênero que ela desprezava com todas as suas forças. Para sobreviver em um país onde a censura calava a arte verdadeira, Norma viu-se obrigada a aceitar papéis em comédias eróticas baratas, filmes que exploravam seu corpo lendário, mas ignoravam completamente seu talento dramático e sua mente brilhante. A dor de ter que se submeter a diretores que ela considerava medíocres e a roteiros vulgares criou nela uma revolta profunda contra a indústria. Em diversas ocasiões, ela desabafou sobre como se sentia violentada artisticamente, obrigada a vender sua imagem de símbolo sexual para pagar as contas, enquanto sua alma de artista ansiava por obras que tivessem significado e profundidade. Ela não odiava atuar, mas odiava o que a atuação havia se tornado no Brasil dos anos 70, um balcão de negócios onde a carne feminina era a única mercadoria valorizada. A sensação de estar desperdiçando seu potencial em produções que ela mesma não teria coragem de assistir gerou crises depressivas e um sentimento de fracasso pessoal, mesmo enquanto o público lotava os cinemas para vê-la. Sua trajetória nessa década é o retrato doloroso da decadência forçada. De musa do cinema novo e estrela internacional que filmou na Itália, ela passou a ser tratada como apenas mais um corpo disponível na boca do lixo. Essa dissonância entre quem ela era, uma mulher culta, politizada e talentosa, e os papéis que era obrigada a desempenhar, fez com que ela desenvolvesse uma relação de amor e ódio com a própria carreira. Norma Bangle sobreviveu aos anos de chumbo e ao cinema apelativo, mas nunca escondeu as cicatrizes deixadas por uma época em que precisou engolir o orgulho e deixar que a indústria explorasse sua nudez em troca de sobrevivência, um sacrifício que ela jamais perdoou totalmente ao sistema cultural brasileiro. Jardel Filho. Para encerrar esta lista com a devida gravidade, precisamos falar de um homem que não foi apenas um galã, mas um gigante da interpretação que pagou com a própria vida o preço de trabalhar em uma indústria que desprezava o ritmo humano. Durante a década de 1970, Jardel Filho foi a face masculina da televisão brasileira, brilhando intensamente em obras-primas como O Bem Amado e o inesquecível Pecado Capital, no ano de 1975. No entanto, enquanto o Brasil se rendia ao seu carisma e talento avassalador, ele travava uma guerra diária e sangrenta contra o sistema de produção das novelas. Jardel era um ator visceral, que precisava de tempo para construir a alma de seus personagens, mas a televisão
lhe oferecia apenas a pressa de uma linha de montagem. Ele nutria um ódio profundo pela mecânica industrial das gravações, onde cenas dramáticas eram feitas às pressas e textos eram entregues minutos antes de entrar no ar. Para ele, aquilo não era arte, era um desrespeito à profissão e à sua própria saúde. Relatos de colegas confirmam que ele vivia em estado de tensão permanente nos estúdios, explodindo de raiva contra a superficialidade e a falta de cuidado artístico que a busca desenfreada pela audiência impunha. Ele se sentia uma peça de engrenagem, um operário de luxo, que estava sendo consumido vivo pela ansiedade e pelo estresse de ter que sustentar o sucesso da emissora nas costas. A cada novela, o desgaste físico e mental aumentava, transformando o prazer de atuar em uma tortura psicológica. Essa relação destrutiva com o trabalho atingiu seu limite trágico logo após a virada da década, quando seu coração, exausto de tanta pressão e desgosto, simplesmente parou de bater durante as gravações de uma novela. Mas foi nos anos 70 que essa bomba relógio foi armada. A história de Jardel Filho é o capítulo mais doloroso da teledramaturgia nacional. Um lembrete eterno de que a máquina de sonhos da televisão é movida pelo suor e, às vezes, pelo sangue de artistas que, no fundo, só queriam ser respeitados como criadores e não como máquinas de decorar textos. Ele morreu trabalhando no lugar que o consagrou, mas que também foi o responsável por sugar sua vitalidade até a última gota.